Shalom, Leiculan! Hoje é dia 18 de abril do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 20 de Nissan do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão é juntos elevarmos a nossa alma com o conhecimento da Torá, estudando as 7 leis Bnei Noach e a Parashá semanal da Torá. Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Shemini. A palavra Shemini significa oitavo, uma referência do texto da Torá de Vaikra, capítulo 9, verso de número 1, Levítico, capítulo 9, verso de número 1, onde vem a Torá e nos diz: no oitavo dia, no Shemini dia, Moshe convocou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Então a palavra Shemini, ela aparece aqui no primeiro versículo da nossa Parashá, Vaikra, capítulo 9, verso 1, no oitavo dia, no Shemini dia. A nossa Parashá dessa semana, ela começa no livro de Vaikra, capítulo 9, Levítico, capítulo 9, Passuque 1, e vai até o capítulo 11, verso de número 47. E como de costume, eu gostaria de trazer um contexto, um pano de fundo da nossa Parashá para facilitar a nossa compreensão da mesma. Muito bem, na Parashá anterior, nós aprendemos que ocorreram 7 dias de consagração do Mishkan. Já nessa Parashá, a Parashá de Shemini, nós estamos no 8º dia da consagração do Mishkan. E, de fato, será nessa Parashá que nós vamos ver, nós vamos presenciar a manifestação de Hashem, a manifestação de Deus no meio de Bnei Israel. E isso já traz para nós uma primeira lição, que a vontade de Hashem, a vontade do Eterno, é fazer dessa terra a sua morada. E a sua morada, ela se faz quando nós cumprimos os mandamentos, as mitzvot que Hashem nos deu. Na ocasião, nós que seguimos o judaísmo na configuração Bnei Noach, quando nós praticamos as 7 leis de Noach, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, e praticar atos de justiça e não maltratar os animais, quando nós praticamos as 7 leis Bnei Noach, de fato, nós estamos cumprindo a nossa missão, somos chamados de um tzadik, de um justo entre as nações, e estamos sim trazendo luz para a face da terra. Quando olhamos para essa Parashá, nós aprendemos que no Shemini, no 8º dia da consagração do tabernáculo, nós vamos aprender aqui no texto da Torá que Hashem se manifesta de forma sobrenatural no meio do povo judeu. Então, uma das lições que nós já aprendemos aqui nessa Parashá é que a presença de Deus vai ser uma realidade. E nós estamos aqui na face dessa terra com essa missão, fazermos dessa terra a morada de Hashem. Nesse momento eu gostaria então de entrar no texto bíblico, no texto da Torá, para juntos aqui fazermos uma reflexão e trazer aqui algumas interpretações. Então, bora para o texto. A Torá fala para nós, no livro de Vaikra, livro de Levítico, capítulo de número 9, verso 1. No 8º dia, no Shemini dia, Moshe convocou Aaron, seus filhos e os anciãos de Israel. Verso 2.
Ele disse a Arão. Muito bem, o que nós estamos aprendendo aqui já dentro do texto da Torá em Vaikra capítulo 9, verso 1? Nós aprendemos, e já falamos sobre isso, que durante 7 dias não houve uma manifestação sobrenatural no Mishkan, no tabernáculo. Nós aprendemos isso na paraxá anterior, onde durante os 7 dias de consagração do tabernáculo, nós aprendemos que não houve uma manifestação notória, uma manifestação sobrenatural do Eterno no meio do povo judeu. Então fala para nós, os comentaristas da Torá, que o povo, eles começaram a questionar Moshe. Será que Hashem ainda está nervoso, está bravo conosco pelo fato de nós termos praticado o pecado de idolatria adorando o bezerro de ouro? Então fala para nós, os comentaristas da Torá. Na introdução do Rumash está escrito que Moshe, ele vai responder ao povo judeu dizendo que não, que a manifestação, o sinal de Hashem, o sinal de Deus ali no tabernáculo, só vai acontecer depois que o Arão ele começar a fazer o seu serviço ali dentro do Mishkan. Nesse sentido, há uma expectativa, há uma esperança da luz, da manifestação da Shekhinah de Hashem se manifestar ali no tabernáculo, ali no Mishkan. Então, de modo resumido, 7 dias não houve uma manifestação do Mishkan, no Mishkan de Hashem. Hashem não se manifestou de forma sobrenatural no Mishkan, mesmo durante os 7 dias de consagração. O povo começa a ficar preocupado. Moshe vai falar para eles, vai relatar para eles que essa presença sobrenatural, a manifestação de Hashem, só se dará início quando Arão começar os seus ofícios ali no tabernáculo, ali no Mishkan. Mediante a essa informação, nós aprendemos então e conseguimos ver pela exposição do texto que vai acontecer uma preparação para que essa manifestação de Deus seja uma realidade no meio de Bnei Israel. E como eu sei disso? Verso 2. Ele disse a Arão: toma para ti um bezerro como oferenda de pecado e um carneiro como oferenda de elevação, sem defeito, e aproxima diante de Deus. Vaikra, capítulo 9, verso de número 2. Aqui nós começamos a aprender que para essa manifestação, esse poder sobrenatural de Hashem se manifestar ali no tabernáculo, será necessário uma preparação para isso. E isso é bem notório aqui no versículo 2. O bezerro, aqui do versículo 2, indica que Deus, ele perdoou a participação de Arão no incidente do bezerro de ouro. Então, isso era o que eles deveriam fazer: preparar ali o altar, preparar a oferenda e executar isso ali no Mishkan. Tudo isso já estava fazendo parte da preparação para a manifestação de Hashem. Então repare que existe um envolvimento, existe um compromisso, existe ações de Arão e do povo judeu para trazer a presença de Hashem ali no Mishkan. Então, seguindo aqui a sequência, o versículo 3 vai mostrar para nós o que Arão deveria falar para os israelitas. Tomem um bode como oferta pelo pecado, um bezerro e um carneiro no seu primeiro ano de vida, sem defeito, como oferta de elevação. Um boi, um carneiro como oferta de paz, para abater diante de Deus, e uma oferenda de farinha misturada,
porque hoje Hashem, o Eterno, aparecerá a vós. Verso de número 4. O que nós estamos aprendendo aqui? De acordo com os versos 3 e 4, que devemos fazer a nossa parte. Devemos usar todos os recursos que o Eterno, que Hashem nos deu, para fazer dessa terra a sua morada, trazendo luz por meio da obediência das mitzvot, dos mandamentos da Torá, que no nosso caso, Bnei Noach, são 7 mitzvot. Então a Torá, ela relata para nós que mediante a essa instrução de Moshe para Arão e para Bnei Israel, para os filhos de Israel, a informação que nós temos é que o povo judeu, os israelitas, eles de fato vestiram a camisa da obediência. E isso é bem claro no verso 5. Eles levaram o que Moshe ordenara à frente da tenda da reunião, e a comunidade inteira se aproximou e prostrou-se diante de Hashem. Então a Torá fala para nós que depois dessas instruções, Moshe ele instrui Arão, Arão instrui os Bnei Israel a trazer as oferendas ali no Mishkan. Uma preparação, um ato de desejo, de querer ver a manifestação de Hashem. E fala que o povo obedeceu a Hashem e levou ali no Mishkan toda a oferenda. Então nós aprendemos aqui uma lição importante. Um povo com sede de Deus. Devemos ter sede de Deus. Devemos separar tempo para Deus no nosso dia a dia. Tempo para fazermos as preces do nosso Sidur Bnei Noach. Tempo para estudarmos a Parashá semanal. Tempo para nos aprofundarmos nas 7 leis Bnei Noach, para vivermos de acordo com o que está escrito, para fazermos essa terra a morada de Hashem. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui, recapitulando, é que nos versos 2, Hashem orienta Moshe, Moshe ele orienta Arão, e Arão orienta os filhos de Israel a se prepararem, a trazerem as oferendas ali no Mishkan, porque esse Shemini, esse 8º dia, seria o dia da manifestação sobrenatural de Hashem. Nesse sentido, há uma preparação, e nós percebemos que o povo de Israel, eles dão uma devolutiva, eles dão um retorno a Hashem, mostrando que, de fato, eles querem presenciar, eles querem ver a manifestação de Hashem. Há uma sede por Deus nessa Parashá. O povo quer, o povo deseja ver Hashem manifestar-se de forma sobrenatural. E a lição para nós é que nós também devemos ter sede de Deus, devemos ter sede dos seus mandamentos, devemos ter sede de aprender as mitzvot e praticá-las no nosso dia a dia, atraindo assim a luz, a presença de Hashem, a presença do Eterno para a face da terra. E isto, essa sede, essa vontade de buscar Hashem, essa vontade de buscar o Eterno, essa vontade de fazer dessa terra a morada de Hashem, nos faz lembrar de Isaías, capítulo 55, verso 1, onde fala para nós o profeta Isaías: Ó, todos os que têm sede, venham buscar água. Mesmo que você não tenha dinheiro, venha, compre comida e coma. Compra comida sem dinheiro, vinho e leite sem custo. O Rashi fala para nós: venha buscar água, como falou o profeta Isaías, é uma referência para nós irmos à fonte da Torá. A palavra Torá significa instrução, e a instrução é sagrada. A instrução
é de Hashem, a instrução é do Eterno. A Torá não caduca, a Torá não pode ser chamada de Velho Testamento, a Torá não teve um prazo de validade por um tempo negativo. A palavra Torá significa instrução. Então, Isaías 55, verso 1 está dizendo: ó, todos os que têm sede, venham buscar água, mesmo que você não tenha dinheiro, venha, compre comida e coma. Compre comida sem dinheiro, vinho e leite sem custo. De acordo com Rashi, Isaías 55, 1 é uma expressão do chamado, de um convite, de uma reunião para nós nos alimentarmos da Torá. No nosso caso, estudarmos as parashiot, as porções semanais da Torá, estudarmos as 7 leis Benei Noach, nos aprofundarmos e praticarmos os mandamentos de Deus no nosso dia a dia. Então, Isaías 55 também mostra que nós devemos saciar a nossa sede. Nós aprendemos nessa paraxá que o povo quer de fato ver a manifestação de Hashem no mexicano, no tabernáculo. Para isso, eles se prepararam, eles obedeceram os comandos, eles fizeram um compromisso, eles firmaram um compromisso de levar até o tabernáculo, até o mexicano, todas as oferendas solicitadas em Levítico capítulo de número 9. Qual é o nome disso? O que eu vejo em Levítico capítulo 9? O que eu vejo em Vaikra capítulo 9? Um povo que tem sede por Deus, um povo que quer buscar Hashem, que quer ver a glória de Hashem, a manifestação de Hashem de forma sobrenatural. Nos primeiros 7 dias da consagração do tabernáculo, nós aprendemos que a Shekhinah, a manifestação sobrenatural de Hashem, não ocorrera. Mas em Shemini, no 8º dia, eles estão trabalhando, eles estão se esforçando, eles estão indo ao mexicano, eles estão ofertando, eles estão fazendo as oferendas de bezerro, de carneiro, de farinha, porque eles querem, eles têm sede de ver a manifestação sobrenatural de Hashem. Isto tem um nome, sede de Deus. E nós também devemos ter sede de Deus. Amós capítulo 8, verso 11, está escrito: está chegando o tempo, declara o Deus soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Então está chegando esse tempo de nós buscarmos a presença de Hashem. Devemos ter sede, devemos ter vontade, desejos de ver essa terra transformada, de ver a presença de Deus nos 4 cantos da terra, de ver a presença de Hashem nos 4 cantos, em todas as nações, línguas, raças e nações, todos buscando o único Deus, como está escrito lá no livro de Sofonias, capítulo 9, verso 4, que naqueles dias todos servirão a um único Deus, com o mesmo entendimento, com o mesmo consenso. E nós aprendemos aqui nessa paraxá que o resultado dessa dedicação, dessa busca do povo de Israel ao levar as oferendas até o mexicano no Shemini, no 8º dia, fez com que a presença de Hashem fosse notória. Em Levítico, em Vaikra, capítulo 9, verso 23, está escrito: Moshe e Arão entraram na tenda da reunião e, ao saírem, abençoaram o povo. A glória de Deus foi revelada para todo o povo. Levítico, capítulo 9, verso 24. Veio fogo diante de Deus e consumiu a oferenda queimada e as gorduras sobre o altar, todo o povo viu. Eles cantaram louvores e prostraram-se sobre suas faces.
o que nós estamos vendo aqui? O resultado do esforço, da dedicação do povo em oferecer, fazer a sua parte ali no Mexicã. O resultado, a manifestação sobrenatural de Hashem. Nos 7 dias de consagração, a Shekhinah, a manifestação sobrenatural de Hashem, não aconteceu. Mas em Shemini, no 8º dia, o que nós estamos aprendendo aqui? De fato, aconteceu o sobrenatural no meio do povo de Israel. Aqui nós temos uma lição muito importante. A lição do significado do número 7 e do número 8. O número 7, ele mostra que Moshe fez, ele desmontou o tabernáculo, Moshe ofertou os sacrifícios nos 7 dias, Moshe vestiu Arão e seus filhos, uns ungiu. Nesses 7 dias não aconteceu nada de sobrenatural. Agora, no Shemini, no 8º dia, nós aprendemos, de acordo com Vaikra, capítulo 9, verso 24, que a presença de Hashem se manifestou de forma sobrenatural. Então, o número 7, ele é uma alusão, ele é uma analogia, ele aponta para algo que é natural. O número 8, o Shemini, representa algo sobrenatural. Se referindo ao número 7, por exemplo, temos 7 dias da semana, a duração de 7 dias da festa, os 7 ciclos sabáticos. Então tudo isso reflete algo natural, não algo sobrenatural. Então, trazendo aqui uma aplicação para nós, é nesse ambiente natural que nós devemos trazer luz para esse mundo. E qual é o significado do número 8, Shemini? Shemini está associado em ultrapassar os limites da natureza. Então temos aqui alguns exemplos, como a circuncisão no 8º dia, a festa de Hanukkah, vitórias milagrosas aconteceram. Então o número 8, ele está conectado com algo sobrenatural. E qual é a lição que nós aprendemos com Shemini? Que devemos fazer a nossa parte. Dos 7 dias, usando os recursos que Hashem nos deu. E esperarmos, sim, queridos, o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Devemos, sim, fazer a nossa parte durante os 7 dias naturais. Essa é a lição. Para que no 8º dia Hashem vem e se manifeste com o sobrenatural. Essa é uma lição que nós devemos guardar em nossos corações. Fazermos a nossa parte, guardarmos os mandamentos, guardarmos as mitzvot para atrair luz, para atrair a presença de Hashem aqui na face da terra. Nós devemos preparar o mundo para a chegada do Mashiach. Devemos fazer a nossa parte agora, nos 7 dias, para que chegue logo o 8º dia, com a vinda de Mashiach, e as coisas sobrenaturais possam começar a acontecer na face da terra. Fala para nós a introdução do Humash, que na era do Mashiach, a realidade espiritual será muito elevada. Então, como será a era de Mashiach? Não obstante, a visão divina que teremos na era messiânica excederá qualquer uma que já tenha existido, até as revelações proféticas vividas pelos judeus nos principais momentos espirituais da história judaica. Então, recapitulando aqui, a introdução do Humash vai falar para nós como será a era messiânica. A era messiânica, ela tem um gostinho de Shemini, ela tem um gostinho de coisas sobrenaturais
que nós vamos presenciar. Não obstante, a visão divina que teremos na era messiânica excederá qualquer uma que já tenha existido. Então o Rumash está falando que na era messiânica a visão de Deus será muito mais forte do que todas as épocas do passado. Até as revelações proféticas vividas pelos judeus nos principais momentos espirituais da história judaica. Então veja que na era do Mashiach, de acordo com a introdução do Rumash, da nossa Parashá, se referindo ao 8º dia Shemini, o Rumash está falando que na era de Mashiach, o Shemini, o sobrenatural, a visão que nós teremos do espiritual será muito mais elevada do que coisas espirituais que aconteceram no passado. Como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a entrega da Torá, e sim, a revelação da divindade no tabernáculo, ocorrida pela primeira vez nos eventos descritos nessa Parashá e nos 2 primeiros templos. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui? Que na era do Mashiach, já que o número 7 que nós aprendemos nessa Parashá é uma referência dos 7 dias de consagração do tabernáculo do Mishkan, e como nós aprendemos, nesses 7 dias não houve uma manifestação sobrenatural do Eterno no meio de Benei Israel, no meio dos filhos de Israel. Mas no Shemini, no 8º dia, depois que o povo fez a sua parte, Arão fez a sua parte, preparando o altar, levando as oferendas, fala para nós a Torá em Vaikra 9:24, que aí sim Hashem se manifestou de forma natural, sobrenatural. Então o Rumash vem e fala para nós aqui que na era do Mashiach, Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, o espiritual será mais forte, será mais elevado do que aquelas épocas, até mais do que a abertura do Mar Vermelho, do que a entrega da Torá. E até mesmo a vida espiritual será tão forte, até mesmo em comparação à manifestação de Hashem aqui no tabernáculo. Com isso, queridos, fala para nós o Rumash. Pois em todos esses casos, a revelação divina era de fato milagrosa. Impunha-se de fora sobre uma ordem natural da realidade. Naqueles ápices espirituais, não era natural o olho físico humano perceber divindade. Os olhos dos judeus que contemplaram essas revelações não eram diferentes dos nossos, que só enxergam materialidade e são cegos para o aspecto espiritual. Portanto, foi um milagre terem visto o que viram, sobrepujando a ordem natural. Aí o Rumash, ele traz para nós algo mais específico do que nós vamos ver na era do Mashiach. No futuro messiânico, porém, o caráter da realidade mudará. E com ele a capacidade do olho físico. Seu campo de visão se expandirá, possibilitando-lhe ver divindade, ver a manifestação de Hashem. Naturalmente, a existência de Deus e sua criação contínua da realidade se tornarão óbvias. A consciência humana será o oposto do que é atualmente hoje. Hoje, a materialidade é evidente. E a divindade, quando percebemos, parece anômala. No futuro, a divindade será evidente. E a materialidade, uma esfera da criação, consciente de si e não de Deus, parecerá anômala. Então, olha que interessante. Aqui nós estamos aprendendo que na era do Mashiach haverá algo sobrenatural. A visão de Deus, o espiritual, será muito forte na era do Mashiach. Hoje, nós temos a possibilidade de
fazermos a nossa parte nos 7 dias, para que chegue o Shemini, para que chegue a era de Mashiach e possamos sim de fato ver o sobrenatural de Hashem. Esta é a lição que nós aprendemos na Parashá de Shemini, 8º, se esforçando para trazer Deus para a terra. Baruch Hashem, Shavuot Tov a todos, Shabbat Shalom.